através da sua palavra. Fica com ele, Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor, você está feliz nessa noite? Louvado seja Deus. Tá. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 22, versículo de número 1. Enquanto você procura, eu quero ser grato, mais uma vez, está retornando a esta casa tão importante, tão especial para a minha vida. Trago um abraço aqui das minhas 3 pequenas, né? Minha esposa, que também é pequena, irmã Valquíria, tomara que ela não esteja vendo isso. E a Lívia, de 8 anos, quem já me conhece sabe, está enorme. A Raquel, de 7 anos, estão numa fase difícil, de muitas brigas, toda hora eu tenho que fazer gabinete com elas. Mas é uma coisa muito especial que eu tenho vivido com a minha casa. Que Deus abençoe pastor Gilmar, pastor Gilcimar. Fico muito feliz de estar aqui com vocês, meu amigo Daniel, Veras. Deus abençoe toda a casa de vocês, as suas esposas. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Eu não poderia deixar, irmãos, também de falar da irmã que acabou de louvar aqui, né? No mundo que vivemos hoje tão difícil, a gente consegue observar nitidamente quem canta e quem louva, né? Quem está cheio mesmo de Deus. Deus abençoe. Muito edificante que eu fui muito edificado aqui pelos louvores. Gênesis capítulo 22, a epígrafe do texto. Deus abençoe também o seu esposo, da irmã que louvou o Senhor. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Quantos creem nessa noite que esta é a palavra de Deus? Tome seu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Bem, o tema muito propício, né? Deus tem cuidado de nós, maravilhoso. E eu pedi ao Senhor uma palavra baseada neste capítulo, nesta história de Abraão, nosso pai da fé. E se nós fôssemos resumir aqui a vida de Abraão, ele é alguém que vive uma vida normal até que ouve a voz do Senhor. E aí quando ele ouve a voz do Senhor, a vida dele deixa de ser normal. Até antes da vida de Abraão ser encontrada por Deus, Abraão ele tem uma vida normal, vive com a sua família, trabalha com seu pai, está fincado, estabelecido numa terra que seus pais conquistaram, mas após Abraão receber a visitação de Deus através da voz do Senhor, a vida de Abraão nunca mais foi a mesma. Isso é uma grande verdade na nossa vida, quando Deus ele se apresenta para nós e nós reconhecemos Deus na nossa vida, a nossa vida ela muda a um ponto de quando nós amadurecemos e entendemos que não fomos nós que aceitamos a Jesus, foi Jesus que nos aceitou. Louvado seja Deus. Então, resumindo a história de Abraão, nós vamos perceber que Abraão ele vai desencadear um propósito de Deus com a humanidade. Esse propósito ele vem sendo construído desde Gênesis, quando a Bíblia nos diz que Deus cria o homem e a mulher. Mas Abraão é o primeiro judeu da Bíblia que Deus decide levantar ele como um embaixador, como um representante. Mas nós precisamos entender aqui no contexto geral que desde a apresentação de Deus pela sua voz com Abraão
até o início da promessa de Deus sobre a vida de Abraão, existem algumas lições que Abraão nos deixa pelo exercício da sua vida e a dependência em Deus, que nós falaremos aqui nessa noite. Quando chegamos lá no capítulo de número 12, versículo de número 1, Deus ele insere Abraão na história com uma palavra: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Olha que coisa intrigante. Deus ele se apresenta a este homem, diz a este homem quais são as atitudes que ele precisa fazer, mas Deus não fala para onde Abraão tem que ir. Parece que quando nós humanamente olhamos para isso aqui, parece uma loucura, porque como alguém receberá uma ordem tal de apenas uma voz, haja vista que os pais de Abraão não seguem ao Senhor Jeová. Então é o primeiro contato que a família de Abraão está tendo por Abraão com Deus, que apenas se apresenta com uma voz. E esta voz diz para ele: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, e quando você fizer isso, vai para o lugar que eu te disser. Ou seja, primeiro tome essas decisões e depois eu revelo o caminho que você vai seguir. Só que isso aqui parece muito fácil, parece muito simples, mas não é. Como eu disse aqui, Abraão está fincado nesta terra, ele está cômodo nesta terra. Então, as atitudes que Deus requer de Abraão trarão para Abraão e para a sua família um incômodo natural, porque eles estão iniciando ou viverão uma nova etapa na sua vida que até o presente momento nunca tinham tomado, nunca tinham exercido. E aí o interessante é que Abraão ele sai sem ver nada, para depois Deus falar para onde ele vai. E isso mexe com o meu coração, porque a ordem de Deus para Abraão é suficiente para ele se posicionar. A palavra de Deus para Abraão, ela traz um conforto dentro de si, que dá a Abraão força e coragem para que ele mude o quadro que a sua família está vivendo, que não é ruim, mas que não agrada a Deus, e que Deus requer de Abraão esse posicionamento. E aí eu aprendo com Abraão que existem momentos cruciais da nossa vida em que Deus requer algumas coisas, algumas atitudes de nós, em que só a palavra de Deus será suficiente em meio a tudo que está acontecendo. Muitas vezes a gente precisa ver Deus falando, às vezes através da vida de alguém. Mas Abraão nos ensina que também há momentos que só a ordem de Deus é suficiente para todos nós. Eu te provo isso no Novo Testamento, quando Marcos ele diz lá pelo capítulo de número 6, que os discípulos eles recebem uma ordem imperativa de Cristo: entrem dentro desse bote, peguem os remos, atravessem este mar, e lá do outro lado vocês parem de remar quando chegar. A gente sabe que é Cafarnaum, mas a gente não sabe, ou melhor, os discípulos não sabiam o que tinham do outro lado esperando eles. Os discípulos não sabiam nem o que tinha no mar esperando eles. E aí fica a pergunta: você acha que se Deus contasse tudo nos mínimos detalhes, Abraão seguiria? Os discípulos seguiriam? Mas o mesmo Deus que nos esconde alguns detalhes do caminho da promessa que Ele tem revelado para nós, é o mesmo Deus que nos sustenta durante toda esta caminhada. O mesmo Abraão que sofreu pendências humanas para exercer aquilo que Deus precisou e requeriu dele. Os mesmos discípulos que sofreram neste mar, foi o mesmo Deus que tratou deles minuciosamente. Eu vim com uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Eu não sei qual foi a promessa liberada de Deus, confirmada para o teu coração, mas eu vim te dizer nesta noite: siga aquilo que Deus te prometeu, e o mesmo Deus que te prometeu fará cumprir tudo que Ele prometeu na sua vida e na sua casa. Louvado seja Deus. Então, a ordem é suficiente. E esta ordem, ela traz a Abraão alguns sentimentos, ou algumas decisões. Abraão precisa romper, Abraão precisa se mover, Abraão precisa agir. E quando eu fui estudar essa palavra, veio algo ao meu coração
que eu nunca tinha visto no texto, porque lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a Bíblia diz que quando Pedro fala para aquele coxo, não tenho prata e não tenho ouro. Lógico, isso aqui Lucas ele é um doutor, é um médico. Então Lucas ele está falando muito mais do que isso. A prata e o ouro aqui é nada mais e nada menos que Lucas capítulo 5, quando Jesus pede o barco emprestado para pregar. E de repente ele fala para o Pedro, olha, pesca aqui, porque se tu pescar aqui dá certo. Ele pescou pela palavra liberada, e você conhece o texto, ele alcançou 153 grandes peixes, ótimo. Só que eu fiquei pensando, aquele coxo que estava ali, pastores, ele estava acostumado a receber um sim, de moedas que vinham para sua mão. Mas o não que aquele coxo recebeu naquele momento, trouxe constrangimento para ele. Porque o mesmo não que ele recebeu, a Bíblia diz que Pedro estendeu a mão e ele levantou, ou seja, ele também estendeu a mão. E o texto diz, e os seus tornozelos se firmaram. E ele saltou pulando e correu para dentro do templo. Louvado seja Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu quero dizer que existem alguns nãos de Deus na nossa vida que são para nos trazer um sentimento de movimentação, de inquietação, de não aceitarmos algumas coisas que estamos passando para que Deus possa realizar as promessas que Ele tem na minha vida e na sua vida. Se esse coxo não recebesse um não, ele não tinha ficado de pé. Só que quando Deus levanta alguém, levanta como este coxo. Você que tem filho sabe muito bem. As crianças, quando começam a andar, elas não aprendem a andar pela primeira vez. Elas vão engateando, e aí quando você perde de vista, se for muito pentecostais igual as minhas, tem que botar aquela cerquinha, né? Para não ir para a cozinha, né? Aí vem a época do andador. Meu irmão, sai quebrando tudo. Os armários, os móveis que a gente comprou com tanto carinho, sai arranhando tudo dentro de casa, e a mãe fica rindo, a avó fica rindo, e só quem comprou sabe, né? Aí depois eles começam a tentar andar. Só que o filho, quando começa a andar, o que acontece? Ele cai. Ele anda de novo e cai. Vai se escorando e daqui a pouco está correndo pela igreja, correndo pela casa. Só que esse coxo não, a Bíblia diz que ele nunca tinha andado. Mas quando Deus levantou ele, ele nunca tropeçou. Porque quando Deus levanta alguém, oh meu Deus do céu, é para que não haja tropeço na nossa vida. Porque é Ele que fortalece os nossos passos. Então, uma outra coisa muito importante aqui da vida de Abraão é que o mesmo Deus que requeriu dele esse posicionamento, precisou preparar Abraão para todo o cenário que tinha proposto para a sua vida. Então Deus ele muda. Se você depois vê em Gênesis capítulo 17, versículo 5, o texto diz, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Ou seja, Abrão significava pai alto. Abraão significa pai de multidões. Isso também mexeu com o meu coração. Porque Abraão tem um contato com um Deus sobrenatural, que Deus pede para ele rejeitar o que ele tem, pede para ele ir para um lugar que ele não conhece e ainda não sabe, e só será revelado depois que ele dar o primeiro passo, e Deus também muda o nome dele. E aí eu fiquei conjecturando na minha mente, imagina Abraão saindo do contato com Deus, e aí ele está indo pela rua, e as pessoas falam assim, e aí Abraão? Ele falou, beleza, tudo bem? Só que agora meu nome não é mais Abraão, eu não sou mais pai alto, agora eu sou Abraão, pai de multidões. E aí isso mexeu comigo, porque ele é pai de multidões, mas dentro da casa dele não tem filho. Ele é pai de multidões, mas a Bíblia diz que a mulher dele, Sara, ou Sarai ainda, ela não gera. E ela não gera porque não é infértil, porque é infértil. Ela não gera porque Deus secou o útero dela. E aí ele está nessa caminhada com Deus, mas calma aí. Como alguém vai carregar um nome que a sua própria vida não é resultado do nome que ele carrega? Como Abraão ele vai mudar o seu nome, se chamar pai de multidões, se ele ainda não tem filhos? Mas Deus disse para ele que ele é pai de multidões. E aí ficou uma pergunta para mim, para você nessa noite. Quem foi que disse que Deus tem que explicar as promessas dele, da sua vida para alguém? Quem foi que disse que Deus precisa mostrar para alguém aquilo que ele disse para você? Se você e Deus
entenderam, já é o suficiente para Ele fazer algo na nossa vida. Deus, Ele nunca precisou de muita gente para fazer o que Ele queria fazer. Todas as vezes que Deus operou algo muito marcante na palavra de Deus, Deus sempre contou com poucas pessoas. Então eu precisava dizer isso aqui, porque às vezes existem aquelas pessoas limitadoras de milagre. Pessoas que aguardam ou ouvem o que Deus talvez falou pela boca de alguém. E uma vez eu recebi uma palavra. E aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: rapaz, estou vendo que você está pregando em vários lugares e tal. Eu falei: Deus, mas você já pregou em tal lugar? Eu falei: não. E em tal lugar você já pregou? Aí eu falei: também não. E aquilo começou a me incomodar, porque na verdade o meu sonho ministerial, se posso dizer assim, desde 2009, era ser reconhecido no ministério que eu fazia parte, Assembleia de Deus de Cordovil. Eu queria pregar na matriz, ser um obreiro que o meu pastor presidente poderia contar, e graças a Deus isso aconteceu. Então não tinha essa visão de pregar fora. E aí eu cheguei para Deus e falei assim: Senhor, engraçado, por que eu não fui lá? Por que eu não fui aqui? E aí Deus falou para mim assim: quem foi que te disse que sou eu que levo em todos os lugares? Existem lugares que não são para nós. Existem lugares que ao invés de nos abençoar, nos setam, nos mudam, alteram a nossa identidade. Então é por isso que Deus, Ele mostra para Abraão algo que as pessoas que estão ao redor não vão entender. Mas se Abraão entendeu, é suficiente para Deus realizar. Eu vim aqui nesta noite liberar uma palavra para o teu coração. Se Deus disse que vai salvar, Ele vai salvar. Se Deus disse que vai te dar, Ele vai te dar. Porque operando Deus, quem impedirá? Louvado seja Deus. Bem, chegamos ao capítulo de número 22. Nesse tempo, nós vamos ver Deus fazer e realizar grandes coisas na vida de Abraão. Se depois você fizer uma leitura muito pautada, você vai ver que Deus, Ele preparou todo um cenário na vida de Abraão, para que através da vida de Abraão ele viesse liberar esta promessa que Deus havia condicionado a ele, também a sua família. Bem, e aí você vai perceber que do capítulo de número 17 até o capítulo de número 22, Abraão só conhece um Deus após as decisões que ele tomou de sair de casa, de mudar o seu nome. Abraão, ele conhece um Deus, ou se relaciona com Deus que dá. Eu separei aqui pelo menos 3 oportunidades que Deus mostra isso. A palavra de Deus diz: vou engrandecer o teu nome, vou te abençoar. Aqueles que te abençoar, eu também abençoo. Aqueles que te amaldiçoar, eu amaldiçoo eles. Em você será bendita todas as nações. Então Abraão é alguém que tem um Deus que fez ele rejeitar tudo, abrir mão de tudo, para que Deus viesse dar também. Então todas as vezes que Deus ele requer uma renúncia de nós em algumas coisas, fique tranquilo. Quando Deus te faz renunciar, é porque Ele tem algo melhor preparado para você. Porque quando Deus dá, não perece. Quando Deus dá, não acaba. Quando Deus dá, não se perde. Porque aquilo que Deus dá é eterno e duradouro para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, até o presente momento, nós vemos um Deus que faz isso. Mas, no capítulo 22, alegoricamente falando, parece que chega o momento de Deus dizer assim: Abraão, agora eu vim te pedir. Até o presente momento eu estou te dando, mas agora chegou o momento de eu pedir novamente. E é tão engraçado, se depois você comparar Gênesis capítulo 12, versículo 1, com Gênesis capítulo 22, versículo 2, é o mesmo sentimento. Porque Deus diz para Abraão, no 12, 1, sai e eu te mostrarei. No 22, 2 ele diz, vai que eu também te direi qual é o monte que você tem que ofertar. Então Deus novamente está chamando Abraão para uma rota em que para ele fazer, para ele mostrar, Abraão novamente tem que se movimentar. E aí o interessante é que esse pedido de Deus, ele tem alguns princípios. Primeiro princípio,
toma agora o teu, disponibilidade. Toma agora o teu filho, disponível, o que você tem disponível. Toma agora o teu filho, vírgula, o teu único. Segundo princípio, algo que vai te fazer falta. Algo que você vai sentir falta. Imagina você ter um carro e Deus fala, olha, me dá o teu carro. Só que você precisa trabalhar com o carro. Você precisa vir para a igreja com o carro. Você precisa buscar os teus filhos com o carro. Então, isso vai te fazer falta. E aí Deus fala para Abraão também, que além de tomar o teu disponível, o único que vai fazer falta, Deus diz a Abraão, a quem tu amas. Ou seja, algo que você vai me dar e que além de ser disponível, além de te fazer falta, mexe com o teu íntimo, porque você ama de verdade isso. Eu quero mexer na tua estrutura. Então, além de ser algo que ama, aqui também é a lei da obediência. Porque você vai ver de Gênesis e Apocalipse, todas as vezes que Deus requer falar sobre oferta, sobre gratidão, sobre entendimento daquilo que é o melhor, Deus fala sobre oferta quando você dá o teu melhor. Seja monetária ou seja a vida com Deus. É o melhor, a primícia. Então, Deus ele mostra a Abraão o seguinte, que a vida de Abraão é uma vida pautada em respostas, que Deus só vai mostrar a ele o propósito disso a partir das decisões que Abraão toma. Ou seja, quando Abraão decide, Deus decide fazer. Quando Abraão decide entregar, Deus decide agir. Então eu creio muito nesta palavra, que quando nós decidimos fazer aquilo que Deus manda, Deus também decide agir na nossa vida. Quando Deus disse, ou melhor, quando Moisés, perseguido pelo exército de Faraó, ele preocupado com tudo, ele disse, Senhor, o que eu faço agora? Deus disse para Moisés, Moisés, olha o que está na tua mão, toca com esse cajado, porque esse mar vai se abrir. Ou seja, já estava disponível para Moisés, mas ele precisava entender que precisava obedecer para Deus fazer. Quando nós obedecemos, Deus realiza na nossa vida. Quando nós entendemos o propósito de Deus, aí sim Deus realiza o que Ele quer fazer na minha e na sua vida. E aí nós partimos aqui para algumas lições, como eu disse aqui no começo da mensagem, desta caminhada até o Monte Moriá. Você vai ver todas essas lições no versículo de número 3 do capítulo 22. Porque o texto diz que Abraão acorda de madrugada, ainda muito cedo. Abraão está muito voltado, muito fincado, muito ligado com o propósito. Então, para Abraão, o quanto antes melhor. Abraão é alguém planejado. Abraão é alguém organizado. Abraão é alguém que prioriza a promessa que Deus quer fazer na vida dele. Então ele é o primeiro a acordar. E o que isso me ensina? Me ensina que quando Deus me faz uma promessa, além de eu ser o primeiro a acreditar, eu preciso fazer acontecer na minha vida. Se você lembrar de Atos capítulo 1, quando Jesus está levitando, ele fala aos discípulos, agora eu quero que vocês retornem. E só saiam de Jerusalém depois que o Espírito Santo descer. Então a oração de todo mundo na casa de Maria é, o Espírito Santo precisa vir para a gente poder sair. O Espírito Santo precisa descer para a gente poder manifestar o Evangelho de Jesus. Então eu preciso entender e preciso manifestar isso que Deus já quer fazer. Então Abraão ele acorda muito cedo. Por quê? Porque ele precisa preparar os recursos que vão fazer ele chegar no Monte Moriá. Existem pessoas que querem viver promessas, mas não têm princípios. Existe muita gente que quer procurar emprego e acorda meio-dia. Existem pessoas que querem viver um ministério, mas não estudam a palavra, não servem. Eu tenho acompanhado uma pessoa que tem uma capacidade muito grande e tem feito alguns gabinetes lá em casa com a minha família, comigo, com a minha esposa, e eu detectei que ele quer muito o cargo, quer muito o azeite na cabeça. E todos que passaram pela vida dele disseram para ele, você é muito bom, você não é mais diácono, você é muito bom,
você não encaixa mais nisso. E aí eu fui o único que disse para ele, você não está pronto ainda para descer. Porque você acha que está pronto, mas não está. Então perceba que você estar preparado é fazer aquilo que outros não fazem. Enquanto Abraão acordou de madrugada, aqueles que acordaram de manhã já estão distantes há muito tempo, porque Abraão já saiu. A Bíblia diz que uma mulher chamada Sunamita, ela manda abordar o jumento e sai desesperada atrás do profeta, porque precisa que o seu filho volte à vida. Ou seja, ela entendeu que o negócio era com ela, e se era com ela, ela precisa estar pronta, ela precisa se planejar, ela precisa priorizar o que Deus mandou fazer. E aí o texto diz que Abraão aborda o jumento. Segunda lição aqui da caminhada para o Moriá. Eu não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade, mas eu, quando era moleque, eu andei de jumento, cavalo. Irmão, pensa num bicho indomável. Jumento. Para você montar em cima dele, tem que ter fé. E não pode andar muito do lado, que ele não dá coisa só para trás, não. Ele dá para o lado também. Só que o que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração sobre isso? Porque entre a profecia que foi liberada e a promessa que precisa se cumprir, eu preciso estar apto para receber. E quando nós falamos de um jumento que precisa ser abordado, que precisa ser zelado, precisa selar ele, o que isso remete à nossa vida? Que nós precisamos ter autocontrole, domínio próprio. Nós precisamos ter paz interior. Existem pessoas que estão perdendo as bênçãos de Deus porque não se controlam, não freiam a sua língua, tomam decisões baseadas no momento, no sentimento, que guardam mágoa, não tem autocontrole, domínio próprio. O apóstolo Paulo, quando dá a última recomendação na primeira carta aos Coríntios, depois de ele falar várias situações que aquela igreja estava acontecendo naquela igreja, Paulo ele deixa o capítulo 15 para dizer, olha, tenham equilíbrio, tenham perseverança, façam a obra para o Senhor, sabendo que o vosso galardão não é vão no Senhor. Paulo está dizendo, para que a promessa se cumpra, você precisa estar com equilíbrio para receber isso. E aí, o interessante é que, além dele ter feito isso, ele despertou Isaac, acordou o filho. Isaac aqui ainda é um jovem, só que, o que Deus ministrou ao meu coração? Quem foi que ouviu tudo isso? Foi Abraão ou foi Isaac? Foi Abraão. Isaac era apenas um jovem. Isaac não ouviu a promessa que Deus disse a Abraão. Só que a promessa de Deus é tão grande na vida de Abraão que alcança toda a sua casa. E quando Deus ele vocaciona alguém cumprir o propósito dele, até aqueles que não ouviram seguirão a promessa que Deus tem. Eu vim dizer aqui também para você, que por conta da promessa que Deus tem, por conta do preço que Cristo pagou por mim e por você, até aqueles da tua casa que ainda não ouviram esta promessa, que ainda não abriram os seus olhos, que ainda não entregaram a sua vida, irão ser alcançados por isso que Deus tem revelado a mim e a você. Abraão corta a lenha de madrugada. Esta lenha, ela vai ser levada para o Monte Moriá, porque ali Deus requer de Abraão que levante um altar, que sacrifique o seu filho Isaac, e que esse sacrifício seja queimado com fogo. Então por isso tem lenha. Cortar a lenha aqui fala de bastidores, porque quem é que vai dar atenção para Abraão cortando lenha? Abraão está cortando lenha para poder queimar no monte. Então Abraão está fazendo nos bastidores, sem ninguém ver. Está de madrugada se preparando para poder fazer algo que muitas vezes quando nós pensamos, chega a doer no nosso coração. Pegar o próprio filho, colocar no altar para ofertar a um Deus. Então Abraão ele está cortando esta lenha, porque esta lenha que ele corta vai se transformar em cinza lá no monte. Ou seja, a duração do fogo lá em cima depende da quantidade de lenha que ele corta aqui.
O fogo só vai se manter aquecido lá em cima se ele levar lenha suficiente para Deus receber esta oferta. E o que o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração? Que a chama de Deus nunca pode se apagar da nossa vida. É por isso que nós precisamos ter lenha. É por isso que nós precisamos trabalhar nos bastidores. É por isso que a oração não é na live, a oração não é para todo mundo ver. A oração nós fazemos no nosso quarto, quando ninguém vê, mas o Deus que nos chamou vê. E eu vim te dizer aqui nesta noite também, você faz, você corta a lenha, muitos não vê, mas o Deus que te chamou está vendo. O Deus que te chamou está vendo essa lenha saindo como lágrima dos teus olhos, essa lenha como os teus joelhos doendo diante de Deus, mas Deus um dia irá tratar de tudo isso que você tem apresentado diante dele. Mantenha o seu altar aceso. 5, Abraão partiu para o lugar que Deus mandara. E quando Deus manda Abraão ir, diz o texto, versículo 4 do capítulo 22, que são 3 dias de caminhada. Ou seja, não é instantâneo. Tudo tem um tempo. Não é imediato. Se tem algo que nos frustra, é quando nós pedimos a Deus para Deus realizar algo que nós precisamos, que nós queremos. Deus dá alguns indícios, bota uma aguinha na nossa boca, mas cada vez mais fica difícil. Eu já prego o evangelho, como disse aqui, há bastante tempo, e eu aceitei Jesus em 2004. Minha mãe me ganhou para Jesus. E aí, a partir disso, todas as vezes, há pouco tempo que eu saía para pregar, minha mãe dizia assim: vai para onde hoje, filho? Falei: mãe, vou pregar lá em tal comunidade. Ela falava assim: filho, lá é brabo, né? Falei: é, mãe. E hoje, meu filho, vai pregar onde? Mãe, vou pregar em tal lugar. Meu filho, misericórdia, só prega em favela? E aí, irmãos, é mãe, né? Então eu fico calado. Minha mãe está afastada, já há 10 anos. Meu pai morreu com Cristo, perdi um irmão, e ela guarda a mágoa de Deus. E aí teve um dia que eu não sei se eu estava muito cheio, pastor. E aí ela chegou para mim, e ela vai lá na minha porta, Daniel. E aí, meu filho, tudo bem? Oi, mãe, paz, tudo bom? Você vai pregar hoje? Mãe, eu vou numa favela. Eu já falo logo assim: meu filho, você tem que parar de pregar em favela. Irmão, quando ela falou isso para mim, eu olhei para dentro dos olhos dela e falei assim: mãe, você é culpada disso. Ela olhou para mim e falou: como assim? Eu falei: um dia, eu estava lá no monte de Irajá, que não era monte, mas era onde a gente se reunia para fumar maconha. E você foi atrás de mim e não me achou. Você cansava de ficar pelos lugares me procurando, eu com 14, 15 anos. Um dia você disse para Deus: Senhor, se o Senhor salvar ele, faz o que tu quer. Deus está fazendo o que ele quer. Então eu estou indo porque você pediu a Deus. Você me ofertou para Deus. Você me apresentou para Deus, então é culpa sua. Ela regalou o olho desse tamanho e falou para mim assim: tá bom, meu filho, não falo mais. Então, irmãos, hoje, se eu pudesse pedir algo a Deus: Senhor, eu quero ver minha mãe salva. E quanto mais você pede, mais se torna difícil. Quanto mais você caminha, porque aqui são 3 dias de caminhada, e existe um jovem que está indo e não sabe o que está acontecendo. Existe um pai que só tem esse filho e que vai ofertar ele a Deus. E aí eu preciso lhe dizer que Abraão, ele leva Isaque na subida do monte, e Abraão, ele declara uma palavra pela fé, porque quando ele chega no pé do monte, Abraão diz: olha para os moços, aguardai aqui, porque eu e o menino vamos subir, vamos sacrificar e vamos descer. Mas calma aí, Deus não falou que era para o menino ficar lá em cima? E por que Abraão está falando que eles vão descer? Não me pergunte como, mas a fé é inexplicável. Mesmo Deus condicionando a Abraão isto, Abraão confia tanto em Deus, que mesmo se ele imolasse aquele garoto, Deus iria trazer a vida de volta para Abraão ter aquilo que Deus deu para ele. Bem, e o que eu aprendo com isso? Que no mesmo cenário,
existem pessoas que vão ficar no cume do monte e existem pessoas que vão subir. Então são 3 dias de caminhada. E o que remete a isso? Que o fôlego, quem já subiu monte ou rua íngreme sabe. Você vai caminhando, você tem que se manter, porque senão perde a força. Tem que guardar um fôlego. Existem alguns montes por aí, irmão, que não... Meu Deus, tem uns crentes doidos, né? Tem umas cordas amarradas nas árvores, eles vão subindo. Falei, irmão, acho que eles querem chegar ou na Torre de Babel ou no céu. É um dos dois. Só que tem um porém aqui. O grande segredo aqui não é a caminhada, mas é guardar fôlego para subir. Porque essa caminhada aqui são 3 dias. 3 dias caminhando. Só que ainda depois desses 3 dias, tem uma íngreme para subir. E para subir tem que ter fôlego. O que eu quero falar com isso? Nós vivemos uma vida de caminhada nessa terra. Só que esta caminhada aqui é árdua. É difícil. São guerras espirituais, sociais, o governo corrupto, o inimigo tentando arduamente destruir a igreja. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, você precisa guardar fôlego para subir. Não se perca nesta caminhada. Não se corrompa nesta caminhada tão dura que nós vivemos. Guarde em Deus fôlego para você conseguir subir, para você ser alcançado. Não se assuste, mas muitas pessoas não subirão porque não guardaram fôlego para subir. Durante a caminhada parou de acreditar. Durante a caminhada retrocedeu. E aí eu caminho para encerrar, porque quando nós chegamos aqui no cume do monte, o texto também diz, no versículo 5 do capítulo 22, algumas lições desta subida. A primeira delas é quando Abraão diz, ficai-vos aqui. Abraão está dizendo, olha, até aqui vocês sobem, daqui para cá só eu e o menino. Perceba que existem vários textos na Bíblia que nos mostram isso, que em alguns momentos Deus ele vai limitar pessoas de estarem com você em situações que Deus requer só você. Se você vê a vida de Gideão é assim, se você vê o próprio Cristo é assim, quando ele está orando antes de se entregar na cruz, ele está sofrendo muito, ele só ora com Pedro, Tiago e João, e depois sozinho. Então, fique tranquilo, se em momentos muito difíceis da tua vida, algumas pessoas não estiverem com você, o problema não são elas, é porque Deus requer uma mais intimidade comigo, com você. Então é por isso que Ele permite algumas coisas acontecerem, para a gente poder estar mais dependente de Deus. E aí, o texto também diz que Abraão, que representa aqui o pai, ele leva o cutelo, que é uma espécie de faca para imolar, para matar o sacrifício, que no caso eram animais, né, e aqui é Isaac. Então, Abraão, ele carrega o cutelo e fogo, ou seja, ele já tem alguma espécie ali de fogo bem pequeno para poder lá em cima aumentar junto com a lenha, e Isaac carrega a lenha. Preste atenção nisso. Abraão carrega o cutelo e fogo e Isaac carrega a lenha. E isso quebra alguns paradigmas que são apresentados nos dias de hoje. Porque os filhos não carregam fogo. O único que carrega fogo é o pai. Os filhos só carregam a lenha. Nós só mantemos acesa uma chama que Deus derramou em Atos dos Apóstolos. O fogo não está na nossa mão, nós temos a lenha. Quando nós nos reunimos aqui, nós estamos queimando a lenha para que Ele receba o sacrifício. Quando aqui é liberada uma palavra, quando aqui é louvado um hino ao Senhor, é porque junto estamos ofertando a Deus uma lenha que está sendo queimada. Louvado seja Deus. E aí, Abraão ele faz duas coisas aqui como pai humano. A primeira delas é, Abraão é um pai que manda o filho ir e vai junto. Então Deus ele nunca irá nos direcionar a algo se Ele não estiver conosco. Abraão também é um pai que coloca a lenha no ombro do filho. Isso aqui fala de paternidade, irmãos. Uma paternidade compromissada. Abraão está explicando a Isaac, através das ações, que todo culto para Deus tem que ter lenha, tem que ter sacrifício, tem que ter peso, tem que ter esforço.
nada para Deus se presta de qualquer forma. Tudo para Deus se presta com sacrifício. E aí Abraão está mostrando para ele que para ter fogo ele precisa carregar lenha. E aí de repente Isaac diz: pai, aonde está a oferta? Ele era a própria oferta. Mas o que o texto está explicando com isso? Está dizendo aqui que Isaac, além de entender que todo culto precisa ter lenha, compromisso, todo culto precisa ter oferta. Todo culto precisa ter gratidão ao Senhor. E por que falar de oferta? Porque Abraão é um homem que até o capítulo 22 ofertou ao Senhor. Ou melhor, Abraão é um homem que até o capítulo 13 ofertou ao Senhor. Gênesis 12, 8. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor, e ofertou. Gênesis capítulo 13, versículo 4. A descida ao Egito, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito, e Abrão invocou o nome do Senhor. Então Abraão, antes de receber Isaac, é alguém que tem altar, é alguém que tem sacrifício, é alguém que tem fogo. Mas quando Isaac nasce, Gênesis capítulo 21, versículo 8, e cresceu o menino, e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete, no dia em que Isaac foi desmamado. Abraão perdeu o entendimento nesse meio caminho. Abraão até o presente momento tinha uma mulher estéril, tinha uma promessa de pai de multidões e ofertava a Deus. Mas depois que Deus cumpriu tudo o que ele havia prometido, ao invés dele sacrificar a Deus, ele fez festa para os homens. Irmãos, não diga para mim que isso não é uma tendência do ser humano, porque senão nós precisaríamos rasgar Juízes, 1º e 2º livro dos Reis. Isso nós conhecemos como o ciclo da queda. Todas as vezes que Deus exalta alguém, o povo não vigia, e não vigiando se entrega a costumes que Deus não se agrada. Então, o grande segredo da promessa que Deus tem para mim e para você é quando você receber ela. Você precisa estar pronto para receber, pronta para receber. Você nunca pode esquecer os 3 dias da caminhada, o período em que você abordou o jumento, o período em que você teve que sair de casa, da tua parentela e acreditar no Deus que te chamou. Nós precisamos ter isso na nossa mente. E o interessante é que quando Abraão chega e ele vai ofertar, né, isso aqui não está no texto, mas se você procurar entender de fato os sacrifícios, o animal ele não podia receber mais de um golpe, não podia sofrer. Isso é até uma cultura militar. Quando chega lá no campo, recruta, né, que vai ter aquele momento ali, né, galinha e etc. Os oficiais, os sargentos dizem: ó, faz aí, mas é um golpe só, não deixa o animal sofrer. Então isso é uma cultura já bíblica. Então o animal ele tinha que ganhar um golpe só. Então penso eu que Isaac está amarrado no altar, e Abraão deve ter falado para ele: meu filho, estica o pescoço aí, porque eu vou dar um golpe só. Olha que ponto chegou a vida de um homem que obedeceu a Deus. Deus ele nos leva a cenário, gente, que humanamente falando é constrangedor. E aí neste momento que ele pega o cutelo e vai, a Bíblia diz que um anjo brada do céu. E se você ler o texto depois, pela 2ª vez, ou seja, Abraão estava disposto mesmo a passar o cutelo. E aí o anjo tem que gritar com ele, falar: Abraão, chega. A gente já entendeu que você é obediente. Chega. A gente já testou você no teu limite. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus nunca vai nos testar além daquilo que podemos fazer. Se está difícil, você ainda pode um pouco mais. Se Deus ainda não revelou o porquê disso tudo, é porque você precisa aguardar em obediência. O anjo diz: agora eu sei que você é um homem obediente. Deus ele só queria saber se Abraão amava mais a promessa ou ao Deus que chamou ele. Que nunca falte no nosso coração esse desejo de obedecer ao Deus que nos chamou. E aí eu concluo aqui dizendo que
para toda a obediência tem um resultado de Deus. E aí você vê aí em Gênesis 22:13. Gênesis 22:13. Enquanto Abraão está encerrando, existe um carneiro amarrado atrás de Abraão, prontinho para o abate. Então isto prova que Deus nunca queria matar Isaac. Deus sempre quis encontrar Abraão de volta. Moriá sempre foi o lugar do reencontro, do alinhamento, do cuidado de Deus com o homem que renunciou muitas coisas, mas em um determinado momento parou de ofertar a Deus para agradar aos homens. E aí o interessante é que é um carneiro. Esse carneiro aqui, eu chamo ele de providência, porque a providência é Deus fazer eu ver aquilo que já é meu. Então quando Abraão vira, ele já vê algo preparado para ofertar a Deus, já é dele. Só que se fosse um cordeiro, seria diferente. Não é um carneiro, é um cordeiro, porque só existiu um cordeiro que se entregou por nós, e ao terceiro dia ele ressuscitou. O carneiro é sacrifício do homem, o cordeiro é o sacrifício do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus que o cordeiro morreu e foi imolado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando os discípulos estavam assustados dentro da casa de Maria, ele atravessou as paredes dizendo: não temas. Louvado seja Deus. Eu preciso lhe dizer nesta noite que quando Abraão ele obedece, Deus faz o carneiro aparecer. Eu vim te dizer nesta noite que existem situações que você não vê um recurso, não vê uma mudança, mas Deus me trouxe aqui para te dizer: obedeça e Deus irá agir. Obedeça e o carneiro irá aparecer. Obedeça e a provisão de Deus chegará até as tuas mãos. Marcos capítulo 16, versículo 17. E estes sinais seguirão aqueles que crerem. E aí se resulta aqui a promessa. Após tudo isso, o anjo fala para Abraão, capítulo de número 22, versículo de número 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Quando o texto diz estrelas do céu e areia do mar, Deus está dizendo para Abraão: eu vou te enriquecer no céu, vou te abençoar com as coisas do céu, mas também vou te enriquecer aqui nesta terra. E Deus fez isso na vida de Abraão. E aí ele diz: e a tua semente, escute isso, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. O que é isso aqui? A semente de Abraão possuirá a porta dos inimigos. Em outras traduções diz: e a tua semente prevalecerá na porta dos inimigos. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Gênesis acaba, começa Levítico, Deuteronômio, Números. Quando chega em Êxodo, tem um povo de Deus sendo afligido por Faraó. E a Bíblia diz que por conta disso, Faraó entende que esse povo é muito grande. Ele esquece do que José fez. E ele começa a perseguir o povo. E ele começa a afligir o povo. E ele começa a matar o povo. E ele começa a perseguir, dando mais trabalho para o povo. Mas o texto mesmo diz que quanto o povo mais era afligido, mais eles cresciam. Que quanto mais era perseguido, mais eles prosperavam. Por quê? Lá atrás teve um homem que ofertou. E agora a sua descendência está prevalecendo. Eu termino a minha palavra dizendo: hoje oferte a Deus e os teus filhos viverão essa promessa. Hoje se entregue para Deus e os teus filhos prevalecerão neste mundo tão difícil, porque Deus jamais se esquecerá daquilo que você deixa no altar. Fique com esta palavra e que Deus te abençoe.